Cada um é responsável pela sua função. O operador tem a função dele, o caractere tem a função dele, mas você está ali. Se você vê um caractere errado, você não vai deixar. Você tira do ar, você manda tirar. E o pessoal editor de imagem que sofreu um pouquinho mais, porque teve que aprender meio que na raça, né? Ele fazia um barulho, ele fazia até... E a edição era em tempo real. A gente trabalhava com todo o equipamento de uma TIC, eram aquelas fitas enormes, né? Colava take por take. No sistema uma TIC não se havia descarregamento do material, era fita, você trabalhava com as fitas. Era a fita original que ia para o ar e a fita que chegou do cinegrafista, gravado. Do jeito que a gente chegava, elas iam para a edição. Da edição elas editavam, elas eram editadas e voltavam para a externa de novo. Então a gente usava muito tempo as mesmas fitas. Ele era um pouco mais demorado, porque você não conseguia ver o que tinha na fita. Você tinha que olhar a ficha técnica e passar, ou então, pelo Knop, rodar a fita inteira. Já aconteceu de editor esquecer, para você ter uma ideia, já aconteceu de editores esquecer de cobrir o off. Entrar um black no meio do vídeo, né, porque não conferiu. Existia lá uma mesinha de edição, ali já editava na própria fita mesmo, tinha uma fita que recebia o material, porque quanto menos cópia você fazia, mais qualidade do material você mantinha. Então, às vezes, a gente estava numa ilha editando e o outro amigo da gente, editor, estava em outra ilha decupando a fita para achar o ponto exatamente que a gente precisa. Eram 2 VTs, o VT com a fita da externa, aqui um comando de search, né, de entrada e saída, de áudio e vídeo, e a outra fita no outro VT que recebia o material editado. Se nós gravamos 20 minutos, eles copiaram, tinha que esperar aqueles 20 minutos ser copiado. Tinha que esperar tudo, para depois começar a editar. Quando a gente ia editar, tinha um sistema que chamava Assembly. Se você gravava o off e esquecia depois de apertar esse Assembly e editar o VT, não colocasse no processo Insert, o que acontecia? Você acabava apagando o off que você tinha gravado, entendeu? E se você apagasse, às vezes o jornalista não estava ali na hora para regravar o off. Então você perdia o material. Ou se tivesse com a cabeça suja, também ela entrava tudo ruído. Tinha muita cobrança, né? Porque os equipamentos eram ruins e você tinha que oferecer qualidade, né? A gente sempre culpava o operador por um erro de um áudio que não captou, coisa e tal. Não era culpa deles, era culpa do que era fornecido para eles poderem trabalhar. Então a gente tinha alguns problemas que a gente enfrentava e não tinha como fazer, era uma coisa comum, entendeu? Tinha muito mais erro no jornal, mas era erro, não era um erro tanto operacional, era erro técnico mesmo, né? Do próprio equipamento nos deixar né, na mão às vezes, né? Então às vezes não era nem erro do operador, era o próprio equipamento. O maior problema eu acho que era para quem disparava os VTs na época. Aí ele posicionava, ele tinha que tirar aquela fita e ele não podia errar a fita, ele não podia tirar do lugar errado. Você está na adrenalina do jornal, então além da adrenalina do jornal, que você tem que estar concentrado em tudo, você tinha essas sequências técnicas que você tinha que fazer para que entrasse no ar a matéria certa, no ponto certo, na hora certa. Só que esses VTzão, essas Umatics, o que acontecia? Elas desarmavam. E quando elas desarmam, ela tinha 5 segundos a 10 segundos para voltar no ponto de novo. Ele fazia um barulho, ele fazia tec. Você escutava o tec, por isso que era muito ouvido também, né? Fazia tec, aí você já ia apertando para ele armar de novo. O dificultador eu acho que era isso, né? Você ter essa agilidade e estar ali bem atento para fazer isso. Nessa época, o editor de fechamento do jornal, ele não ficava junto com a gente na suíte, ele ficava numa sala separada, acompanhando todo o jornal para controlar tempo e tudo mais, e a gente ficava na suíte, onde tinha os monitores e tudo mais, acompanhando o que acontecia no estúdio. Ele cortava o VT com a gente, os pontos de entrevista que eles queriam, deixava um pré-esqueleto montado do material. Ele precisa saber exatamente o que está indo para o ar. Tempo seco provoca uma cena triste, com um final feliz em primavera. Animais com fome saem das matas em busca de comida, mas têm sorte. Contam com a solidariedade dos moradores da cidade. O editor-chefe é o cara que tem o jornal na mão, né? Que é o cara que está compondo, que ele está pensando como que vai ser a amarração. É ele que vai
dar o resultado final. Além de prestar atenção no script, nas cabeças que o entrevistado estava lendo para você soltar na deixa certa, você ainda tinha que ficar atento com 6 VTs, né, e para eles não desarmarem. O cálculo de espelho é isso, né? Você pega e fala, ó, tem uma média de, sei lá, 20 segundos, né? Então, pô, só aí já são 1 minuto e 20, entendeu? E existem, assim, 1000 recursos que o fechador tem para afinar o tempo. Então, e a afinatura fina mesmo, quando o jornal está no ar, às vezes você tem uma cabeça, né, sei lá, você tem uma cabeça de 30 segundos, né? Aí você está precisando de tempo, você vai lá, pumba, você corta 15, né? Todas as contas eram feitas à mão, entendeu? Então você somar minutos é diferente de você fazer qualquer outro tipo de soma. Você estava fechando o jornal, você estava com o jornal no ar, você estava fazendo conta, entendeu? Vendo conta, conversando com o mestre. Controle mestre é como se fosse o coração de uma emissora de TV. Se ali parar, para tudo. O operador de controle mestre é o que opera o equipamento todo, né? Ele põe os comerciais no ar, né? Ele faz toda a operação do jornal, né? Tinham vários monitores de televisão à nossa frente, uma rack de VTs, né, que são videotapes, para explicar melhor, como se fosse videocassetes, para ficar mais fácil o entendimento. E cada VT, você colocava um comercial, e eles tinham um sincronismo, né? Na hora que você saía da rede, você tinha que cronometrar o comercial, que é a deixa, né, a chamada. Então o controle mestre tinha essa função de você cortar o sinal da rede e cair para a programação local. A questão do GC não era colocado na ilha, era colocado na Twitter quando ia para o ar a matéria. A gente tinha um operador que só fazia os créditos. São feitas as matérias, né? E aí vinham as laudas em que tinha o nome dos entrevistados, a cidade, o que o editor de texto gostaria que entrasse naquela matéria. Aí, uns minutos antes do jornal, eu recebia as laudas, digitava e no decorrer da matéria eu ia acompanhando a entrevista e ia colocando ao vivo. Então, eu usava, era um equipamento que tinha um teclado, digitava, ele parecia mesmo um videogame. Ele era pequenininho, não era nada muito grande, com um teclado, e ali digitava e ele ia armazenando numa memória. Para eu corrigir alguma coisa, eu não tinha a teclinha você vai voltando, você tinha que ficar procurando onde ele estava na ordem para ir tirando. Era uma coisa bem assim, complicada de trabalhar, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Se fosse errado no script dele, entrava às vezes, parecia uma pessoa no ar, e no script dele tivesse errado, ele colocaria o nome de outra pessoa no crédito dessa pessoa. E ele também era uma pessoa que não podia errar, porque estava ao vivo. Cada um é responsável pela sua função. O operador tem a função dele, o caractere tem a função dele, mas você está ali. Se você vir um caractere errado, você não vai deixar. Você tira do ar, você manda tirar. Se o áudio estiver ruim, você manda o cara arrumar, entendeu? Além da sua função, você não pode errar também. O diretor de TV era responsável pelo corte de câmera, né? Basicamente pelo corte de câmera. Mas aí você tinha que estar atento aos enquadramentos, né, do estúdio, a iluminação, sombra, roupa, maquiagem, essas coisas, a plástica da imagem no ar. E os cortes, estúdio para vivo, de estúdio para VT. Quer dizer, você está num assunto, ele muda de câmera, tem que estar esperto. Apesar que é tudo marcado, tá? Não tem como errar. Erra porque acontece mesmo, mas é tudo marcado, tudo certinho. Mas o diretor de TV é isso, é corte de câmera. Câmera com VT, câmera com link, câmera com... É estúdio, né? Estúdio com tudo isso. Aí você vai mesclando reportagem com vivos, né? E aí você vai preparando o jornal que o apresentador vai colocar no ar ao vivo, que é uma outra operação que aí envolve o diretor de TV, envolve o editor-chefe, a pessoa que vai soltar as reportagens, né? Hoje em dia é o playlist, né? Mas na época a gente soltava com fitas mesmo, né?
Tinha uma botoneira, você ia colocando as fitas e tal. A edição sempre foi assim, correr quanto tempo. E o pessoal editor de imagem que sofreu um pouquinho mais, porque teve que aprender meio que na raça, né? A gente nunca teve vida fácil. Televisão, assim, a gente vai vivendo experiências que são muito interessantes, muito enriquecedoras, né?